Olá, amigos. Bem-vindos para mais um SEAC no Lar, a oportunidade que nos é oferecida semanalmente do estudo do Evangelho de Jesus, nessa importante tarefa que é trazer a proteção dos bons espíritos, a proteção do Mestre para dentro de nossas casas. Uma vez mais, estamos aqui com o José Rubo, nosso companheiro, né, todos os meses aqui conosco. Bem-vindo, José. Olá, Maurício. Olá, amigos. Realmente um prazer muito grande estar de volta, né? Eu e o Maurício fazemos o SEAC no Lar uma vez por mês e eu tenho certeza que todos nós aqui aproveitamos bastante desse momento. Eu espero que vocês também que estão nos assistindo, nos ouvindo, possam aproveitar bastante e usar depois essas reflexões que nós fazemos para o seu dia a dia, para a sua vida, para aplicar, né, na sua vida diária. Obrigado, José. E como os irmãos já conhecem, aqueles que nos acompanham, né, nós no SEAC no Lar, nós realizamos a leitura de um texto, né, semanalmente, do livro Vinha de Luz. Atualmente estamos usando o livro Vinha de Luz. Hoje será a lição número 69, que tem por título No Serviço Cristão. E ela é originária, os comentários que o Emmanuel nos traz, que é o autor espiritual dessa obra, é originária da primeira carta de Pedro, né, aos cristãos. Então ela nos traz assim informações extremamente importantes. E também aqueles que já nos acompanham sabem que a gente tem uma sequência para a realização desse encontro, que é simplesmente para disciplinar a maneira que ele acontece, né? Então nós realizamos algumas etapas. Nós, como em todas as atividades do estudo cristão, nós sempre procuramos começar com uma prece dirigida aos bons espíritos, a Jesus, a Deus, pedindo a proteção, pedindo a permissão para a realização. Essa prece nos predispõe de melhor maneira aquilo que será realizado. Depois, nós fazemos uma pequena leitura, né? No Evangelho no Lar, que é uma prática cristã, né? Nós podemos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é que o Evangelho de Jesus, com os comentários dos espíritos protetores sobre quais devem ser as nossas atenções, as nossas práticas. Para quê? Para que possamos nos conduzir de melhor maneira diante da vida. Depois disso, comentário a respeito, né, daquela leitura. No nosso caso aqui em particular, optamos por uma leitura de cunho evangélico. Ela não é propriamente do Evangelho segundo o Espiritismo, mas é retirada do texto bíblico, do texto do Novo Testamento, né? E, no caso aqui, a obra Vinha de Luz, que é psicografada por Chico Xavier, autoria espiritual do Emmanuel, e aí nós analisamos esse texto e procuramos, né, trazer para a nossa vida. E após esses comentários, que aí no lar de cada um dos irmãos, ele pode ser comentado por cada uma das pessoas também, né, que participam da reunião, nós fazemos a prece de encerramento. É algo que dura de 15 a 30 minutos aproximadamente. Na maioria das vezes, aqui no SEAC no Lar, nós chegamos próximos de 60 minutos, né, que nós temos essa disponibilidade de horário de estúdio, de horário de transmissão, né? Então nós acabamos nos alongando. E é claro que, assim, sempre há muito que se falar sobre cada uma das leituras. Cada vez que nós lemos, nós temos novos entendimentos que vêm agregar, então muitas vezes o tempo acaba se alongando. E eu tenho certeza que os irmãos, realizando essa prática costumeiramente, acabarão chegando também a
essa questão de verificar as grandes possibilidades de análises que o texto evangélico nos traz, né? Mas aí sempre tem, como a gente fala, sempre tem aquela dúvida: poxa, eu estou sozinho, eu faço em voz alta, eu faço em pensamento, né? Eu coloco um pouco de água para fluidificar ou não, né? E a gente sempre gosta de comentar, principalmente para aqueles que estão chegando, que estão participando na primeira ou nas primeiras vezes, para esclarecer essas dúvidas. Aliás, se tiver outras dúvidas, pode deixar nos comentários aí que a gente procura responder depois, né? Para essas dúvidas em particular que eu levantei, eu vou pedir que o José comente a respeito para nós, né, José, por favor. O microfone está fechado, José. Bem, dúvidas a respeito do Evangelho no lar, né? São dúvidas que surgem comumente entre todos aqueles que fazem parte e que praticam, né, o Evangelho no lar, como se comportar, se fazer em conjunto, se fazer sozinho, se fazer com água, se fazer em voz alta, se fazer em pensamento somente. Bem, o que nós sempre falamos é o seguinte: a importância é realizar o Evangelho no lar, é tirar um momento semanalmente das nossas atividades para que a gente faça este momento de reflexão. Não importa exatamente a seguir rigidamente as regras pré-estabelecidas, nós não precisamos disso. O que nós precisamos é realmente nos voltarmos à divindade, nos voltarmos a Deus, termos um momento especial da nossa semana para que a gente faça isso, termos essa conexão. Então, se vamos fazer em família, com os amigos ou sozinho, é um aspecto que é relevante, mas não tanto assim. Quanto mais pessoas tiver, melhor para a discussão, para a argumentação. Mas se forem muitas pessoas também, o aproveitamento cai. Então, um grupo pequeno de pessoas, um círculo mais próximo, né? Ou se não for possível, você pode fazer sozinho também. Se você vai fazer sozinho, você pode pensar: puxa, mas será que eu falo em voz alta? Será que eu falo eu fico fazendo só em pensamento? Ora, se você fizer em voz alta, você vai perceber o seguinte: toda vez que nós falamos e nós escutamos a nossa própria voz, nós assimilamos melhor aquilo que nós estamos estudando ou falando. Mas eu fico envergonhado, parece que o vizinho do outro quarto ali vai achar que eu sou louco. Não, tudo bem, não tem problema. Fique à vontade, faça em pensamento, mas não deixe de fazer. Siga, como o Maurício falou, coloca a aguinha do lado, que a aguinha vai estar sempre ali à disposição, não só para matar a sua sede, mas também para ser fluidificada e você poder sorver daquele líquido ao final do Evangelho, no lar, e assim você se sentir melhor, se sentir mais predisposto à mudança necessária que todos nós precisamos fazer. Tá certo? Então, fique à vontade. E nos acompanhando aqui, eu e o Maurício, você tem uma ideia de como que é o Evangelho no lar. Mas não precisa seguir exatamente igual como nós fazemos, e nós aqui temos o tempo, como nós também já falou, nós ocupamos esse espaço todo, mas se você fizer em 10 minutos, 15 minutos na sua casa, já está ótimo. Né? Então, já faça isso. E você também vai experimentar uma mudança importante, tanto no ambiente familiar, quanto da sua vida pessoal em geral. É isso, Maurício. Obrigado, José. Então, como o José está falando, é importante, né, que a gente crie o hábito, a disciplina, né, para se fazer. Por isso é importante, assim, elencar
um dia da semana, um horário específico e já deixar previamente reservado. O SEAC no Lar acontece toda quarta-feira, das 18h30 às 19h30. E com a família, né, em casa, o que a gente pode fazer? A gente pode estipular a melhor dia da semana, o melhor horário para fazer. Naquele horário, nós nos acostumamos e estaremos à disposição. A gente não marca nada para aquele horário, né? Mas se eu marcar, por exemplo, para o domingo, 5 horas da tarde, tiver alguém ali visitando, tudo, convida para fazer junto também o estudo do Evangelho no Lar, né? Para que a pessoa também se habitue. E eu vou dizer, com o tempo, as coisas vão acontecendo de uma maneira que no dia e horário determinado a gente não tem mais nenhum tipo de inconveniente. Eu conheço, por exemplo, uma família que chegaram à conclusão, fizeram diversas tentativas e acabava não dando certo, né? E eles chegaram à conclusão que o melhor dia e horário para se fazer o estudo do Evangelho no Lar era segunda-feira às 7 horas da manhã, antes que todos eles saíssem para trabalhar, que iniciassem as atividades da semana. E já há aproximadamente 10 anos eles vêm fazendo dessa maneira e funciona. É claro que precisa ter uma disposição muito grande para estar acordado nesse horário, né? E fazer, inclusive se a segunda-feira for feriado, né? Mas a pessoa assume o compromisso e faz, e eu digo que sai de maneira assim fantástica. Em casa, né, como eu já comentei algumas vezes, nós costumamos fazer no domingo às 8 horas da noite. Essa é uma prática que ela já vem ao longo já de vários anos, que ainda quando os nossos filhos moravam conosco, estavam presentes, e esse era o horário que a gente conseguia reuni-los ali, né? E por isso marcamos nesse dia e horário. Então não tinha mais a questão da faculdade durante a semana, não tinha o passeio do sábado à noite, que é extremamente importante para o jovem, né? E mesmo que quisessem sair no domingo, acabavam saindo um pouquinho depois desse horário. Então acabou funcionando, e mesmo depois deles se casando, constituindo família, eu e a minha mulher mantivemos esse horário, porque acostumamos com ele, nos habituamos e não marcamos nada para esse horário, né? Bom, feito isso, então, eu disse que a gente costuma fazer aqui algumas etapas, né? Que é a prece, a leitura, o comentário e a prece de encerramento. Eu vou iniciar, então, fazendo uma prece, depois nós vamos fazer uma leitura completa do texto e voltamos passo a passo, analisando cada uma das situações, e aí já vamos comentando. Então, convido todos nesse momento a elevar o pensamento ao Deus, nosso Pai, à espiritualidade, rogando que nesse momento que nos reunimos com o propósito do estudo do Evangelho de Jesus, que primeiramente nos seja permitido a realização desse encontro que consideramos tão importante, mas também que nos permita a presença dos amigos espirituais para que nos orientem sobre aquele aprendizado que, particularmente nesse momento, é mais importante para a nossa vida. E que, de nossa parte, ao analisar, tenhamos a boa vontade de colocar em prática nos dias que se seguirão, sabendo da importância desse aprendizado para tornar as nossas vidas, a nossa caminhada melhor, né? Uma caminhada mais firme e pacífica, sempre orientado pelo Evangelho. E que Jesus, nosso Mestre, em nome de quem nos reunimos, esteja conosco, uma vez mais, nos ampare nesse propósito. Que assim seja. Vamos à leitura, então, se me permitem, Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria espiritual de Emmanuel, lição número 69, no serviço cristão.
nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Está na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 3. Aos companheiros de espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Porque dão de graça o que por graça recebem, contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos. Porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência, porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores, simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a eles se entregaram de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada. Mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. É uma lição que traz ensinamentos e orientações importantes para nosso aprendizado, para que coloquemos em prática, e que tem origem, como nós falamos, nesse versículo da primeira carta de Pedro, né, capítulo 5, versículo 3. E eu peço, então, inicialmente aqui ao José, para que contextualize para nós esse momento a que Pedro se refere na sua carta. José? Bem, Maurício, primeira carta de Pedro, ou primeira epístola de Pedro, né, é uma carta escrita pelo apóstolo a algumas igrejas, algumas comunidades cristãs do início do cristianismo, em que ele faz recomendações. Tá? Então, se a gente for olhar lá no início, né, nós estamos falando do capítulo 5, mas no capítulo 1, Pedro, né, escrevendo a carta, ele vai se apresentar e direcionar essa carta. Então ele coloca assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ele é o apóstolo, e ele endereça esta carta aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ora, essas localidades eram localidades onde havia grupos, né, comunitários, igrejas, né, cristãs, numa localização que na época era conhecida como Ásia Menor, mas que hoje a gente sabe que é a Turquia. Tá? Então, nessa região havia essas igrejas e, devido à necessidade de orientar essas pessoas, esses líderes comunitários que havia nessas localidades, ele escreve essa carta com diversas recomendações. Sabe-se que Pedro, assim como Paulo, fez muito isso também, através de várias cartas a diversas igrejas. Eles tinham uma preocupação tanto com o comportamento dos novos cristãos que estavam ali
presentes, como eles tinham uma preocupação também com as questões da perseguição aos cristãos. Curiosamente, no início, quem perseguia mais os cristãos eram os judeus. Mas o Império Romano em si não via um grande problema, né, com os cristãos. Então ele era meio que tolerado, o cristianismo era meio que tolerado pelos romanos. Mas com o tempo, o cristianismo também se tornou um problema para os romanos pela mensagem que trazia. Então, é uma mensagem de fraternidade, né, e de valorização das pessoas, e isso não era muito interessante para o Império Romano. Então, aos poucos, essa visão, né, de tolerância do Império Romano foi mudando, até que chega um ponto, né, que ocorre aquele famoso incêndio, né, de Roma, né, em que Nero, né, o imperador romano, ele ateia fogo na cidade, aquele fogo sai de controle, pega fogo em quase tudo, e aí o que ele faz? De uma forma muito conveniente para ele culpa os cristãos. E a hora que ele culpa os cristãos, aumenta muito a perseguição aos cristãos. E aí Pedro, Paulo, eles vão tentando, né, preparar estes cristãos para o sofrimento que está por vir. Então, as cartas que eles escrevem levantam sempre muito essa questão do sofrimento que deveria vir e de que o sofrimento é o sofrimento que Jesus já havia passado antes, e que eles não deveriam se temer, né, o que estaria por vir, porque eles estariam protegidos, ou estavam protegidos por Jesus, pela palavra que Jesus trouxe. Então, esse é o contexto, né, dessa carta, né? Então, ele vai, em todos os capítulos dessa carta, os 5 capítulos, Pedro vai preparando as pessoas, fazendo recomendações, estimulando as pessoas no trabalho do bem, da bondade, da caridade, para que eles não desistam dos seus ideais, o ideal de Jesus Cristo. Então, esse é o contexto que a carta de Pedro nos traz, e é o que nós vamos estudar aqui, eu e o Maurício, em instantes. Okay. É interessante a observação, José, que você faz de referência ao primeiro capítulo dessa carta, porque eu acredito que essa carta, de fato, ela retrata a interpretação que Pedro acaba desenvolvendo em relação à prática cristã, e que ele traz depois como ensinamento para esses povos. E logo na apresentação, né, que ele faz, ele se coloca aqui: eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. E conclui: graça e paz vos sejam multiplicadas. Que é a saudação dele. O nosso entendimento sobre o que é graça e o que é paz, ele precisa ser bem desenvolvido ainda, né? E depois ele fala, né, na sequência, sobre a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então é dessa herança que vai ser feita a referência depois no capítulo 5. Qual herança? Essa da lei de Deus, da ressurreição de Jesus, né? Como nós estudamos e sabemos, né? Algo que vence a morte, ou seja, transcende o campo material,
né, que isso é de elevada importância para aqueles que procuram o entendimento espiritual e entendem que a vida é uma continuidade e que o principal é esse desenvolvimento, o progresso que o espírito pode alcançar. Indo para a leitura, então, propriamente dito, né, aos companheiros de espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Ele faz a referência aqui, então, às questões, né, do trabalho que aqueles que têm o conhecimento do espírito, do espiritismo, né, têm em relação aos demais, né, que é essa propagação, né, da questão relativa à fé e as questões que vão envolver as maneiras de nós saciarmos ou de nós aliviarmos as dores das pessoas, as dores de cada um, né? E aí, então, eu acho que vale a pena a gente entrar nessa questão do o que Pedro fala às comunidades e relacionar com aquilo que Jesus falou para Pedro. O que Jesus pede a Pedro, né? Primeiramente, vamos só lembrar, ele pergunta assim: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: amo, mestre. Né? Uma segunda vez: Pedro, tu me amas? Amo, mestre. E aí uma terceira vez, né? Se a gente tomar por base que algo está sendo perguntado para a gente assim 3 vezes, a gente meio que fica já desconfiado, fica meio irritado, né? Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Né? Então Pedro ama o mestre, né? Ele já meio assim. E aí Jesus dá um comando para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Né? E a mesma coisa que Pedro vai fazer depois, ele vai dizer aos cristãos que o trabalho do cristão é esse, é apacentar as ovelhas. O que é apacentar? Apacentar é conduzir ao pasto, é levar a pastagem. E Jesus, o tempo todo, ele coloca na condição de que o que ele está trazendo é o que deve ser o alimento espiritual. Né? Então, levar, apacentar as ovelhas, ou levar, né, a pastagem em contato com essas verdades espirituais, com a lei de Deus, que dependem, né, da boa vontade, depende do trabalho, depende do conhecimento, mas depende do quê? Depende da fé. Né? Em muitos momentos é necessário que o cristão ele tenha fé. Né? Quando o evangelista fala que a fé sem obras é morta, ele não está dizendo que é necessário só as obras. Ele também está tirando uma condição de que, olha assim, né, só a fé não basta. Eu sei que tem muitas igrejas, muitos pastores que dizem, não, a fé sozinha basta, porque a fé é por graça de Jesus. E eu lembro que Pedro começa falando graça e paz. Né? E a fé é uma construção, ela sim, né, ela tem uma importância muito grande, então nós não podemos abandonar nenhuma coisa e nem outra. Eu preciso trabalhar nas boas obras para que a fé seja rica, que ela produza, né, mas eu não posso desprezar a fé também. Há momentos que eu tenho que ter fé, não tem outra situação. E as dores, em geral, elas são causadas pelo desconhecimento, né? O desconhecimento das coisas do Evangelho e pela falta de fé. Olha só que interessante, a gente, né, hoje vivemos um ambiente, um mundo, onde há muitas pessoas produzindo coisas erradas e se dando bem.
E aí nós questionamos, nós falamos assim, poxa vida, né? Será que é importante mesmo ser bom, agir no bem, procurar ser assim um exemplo, conduzir as outras pessoas para isso? Né? Porque tem tanta gente se dando bem. O que é isso? Isso é uma situação que nos provoca dor. Nós não queremos reconhecer, mas cada vez que nós agimos assim, nós estamos, de certa maneira, tendo inveja do ímpio, inveja daquele que pratica a iniquidade, a inveja daquele que faz a coisa errada, né? E um dos critérios de liderança, que é exatamente esse versículo aqui, ele precisa fazer parte da nossa vida, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, aquele que quer conduzir, aquele que quer apacentar as ovelhas. A primeira coisa é servir de exemplo. Como que eu sirvo de exemplo? Eu sirvo de exemplo realizando as obras e tendo fé. Se não for desse jeito, eu não estou cumprindo. É nisso que Pedro chama a atenção daqueles povos que recém iniciavam, né, no conhecimento cristão, naquilo que Jesus trouxe para todos. Ele chama a atenção disso. Ele fala assim, é necessário que seja feito desse jeito, porque se for feito desse jeito, nós estaremos fazendo aquilo que é esperado de nós, né? Então, eu acho muito interessante a maneira que ele trata esse assunto. Da mesma maneira que Jesus pede para Pedro, apacenta minhas ovelhas, ele pede àqueles que seguem também a doutrina cristã, né? Que liderem, que apacentem, que levem aqueles que ainda não têm o conhecimento, levem as boas pastagens. Né? Algum comentário desses dois primeiros itens, José? Sim, Maurício. Vamos lembrar que toda a pregação de Jesus se baseou sempre no exemplo. Né? A vida dele foi um exemplo para todos nós. Então, é sempre através do exemplo. E aqui Pedro fala a esses membros dessas comunidades cristãs para que eles deem o exemplo. Né? E aí, veja só, não é somente para aqueles que devem liderar, né, a comunidade, que são os pastores de rebanho, né? É para todos nós, não é só para o líder. A nossa vida tem que ser pautada pela forma como nós agimos, para que outros possam enxergar em nós também discípulos. Para que os outros possam enxergar que a nossa vida é pautada pela mensagem de Jesus. E aí sim, o nosso exemplo também orienta os outros. Nós somos as ovelhas desse rebanho, mas cada ovelha desse rebanho também está prestando o seu exemplo de vida. Então, esse é o chamamento que Pedro faz. E aí ele coloca, como você bem chamou a atenção, né? Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando Pedro diz isso, ele fala, olha, não é porque você hoje está dando exemplo que você é o proprietário dessa herança de Deus e que você está concedendo um benefício aos irmãos. Você está fazendo aquilo que você foi chamado a fazer. Então, a humildade daquele que está conduzindo também é importante. Tá? Era comum, nós lemos, né, a história ali dos fariseus, dos judeus que conduziam, né, que tinham a responsabilidade de conduzir os demais judeus na fé. Eles tinham muito essa coisa de ser o líder, de ser uma pessoa superior, né, de impor as leis, de impor as penalidades. Né? Então, havia entre os cristãos um sentimento de que aquilo
não deveria ocorrer, né? Não deveria ser dessa forma. Que nós temos, então, que fazer o bem, sem ter a arrogância, sem ter a imposição, né? Sendo humildes de coração, prestando o serviço com amor. Então, esse serviço cristão, feito com amor. Ótimo, José. Excelente esse seu comentário e esse esclarecimento. Você falando, eu revi que na minha fala pode ter dado a impressão de considerar que só aquele mesmo que vai à frente, que lidera, mas é muito a propósito a sua fala, porque, né, todo aquele que entra em contato com o ensinamento de Jesus e se propõe a fazê-lo da maneira correta, a seguir da maneira correta, ele se coloca nessa posição de exemplificar, ele acaba se colocando na posição de liderança, mas não daquele assim com quem todo mundo conta como se fosse uma empresa, nada assim, mas alguém que é digno de ser visto como o exemplo a ser seguido, né? Que é exatamente o que o Pedro fala, né? A mensagem é para todos, de fato, não é só para aquele que é o chefe da igreja, ali, bem lembrado. E continuando, porque dão de graça o que por graça recebem, contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos. Porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência. Porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória, né? E aí é bem interessante, eu vou pegar uma fala que o José fez agora, pouco a respeito, né, do dominador romano sobre aquela área e dos próprios hebreus naquela área, né, que tinham todo o poder em sua mão, poder decorrente do que da religião, né, e que num primeiro momento afetava primeiramente os hebreus, né, porque era exatamente o contraposto a questões da religião com a qual os oficiais constituídos, né, a formalidade constituída, acabavam tendo o poder de manipulação do povo. Nós vemos pelo texto do Evangelho as cobranças que se fazia em relação aos benefícios, né, que poderiam ser atingidos em prol da salvação. Então, é claro, num primeiro momento, causa esse conflito. Aí entra nesse início dessa leitura que nós fizemos, né? Aqueles que recebem por graça, oferecem de graça o conhecimento que receberam. Isso acaba o quê? Conflitando com o poder religioso oficial que vendia os dons divinos. E num segundo momento, como o José falou, a própria questão do império, né? O Império Romano, talvez ele tenha sido aqueles conquistadores que mais facilidade, mais liberdade ofereciam aos conquistados. Eles pediam a submissão, pediam a arrecadação dos tributos, ocupavam o espaço. Mas, num dado momento, a religião oficial ela era inserida também no contexto e muitos acabavam aderindo, muitos dos conquistados acabavam aderindo. No caso particular do cristianismo, não acontecia isso. Né? Então, isso começa a conflitar também com os interesses do império e acaba com a perseguição, como, né, José bem colocou. Então, essa é uma situação a ser observada também. Hoje pode acontecer isso? Pode. Hoje acontece isso,
Acontece. Aquele que entra nesses conhecimentos e se torna ali o grande divulgador, ou procura ser o exemplo sincero de conversão e de trabalho na condução dos demais, ele pode sofrer sim esse tipo de coisa. É claro, como que ele é cobrado hoje em dia? Ele é cobrado com assédio moral, muitas vezes com mentiras, com dúvidas, que acabam, de alguma maneira, debilitando ou provocando uma situação de debilidade na boa vontade desse irmão que se propõe ao trabalho cristão, né? Continuamos, José? Podemos continuar, Maurício. Vamos ao próximo, então. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Olha só, né? Aqui é o chamado, assim, dizendo, acontece isso normalmente. No entanto, o que a gente precisa fazer? É aumentar a noção de responsabilidade. Por que aumentar a noção de responsabilidade? Somos herdeiros da herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, como está lá no primeiro capítulo da carta de Pedro, no versículo 4. Gente, se não formos responsáveis por essa questão que nos é trazida por Pedro, por essa herança que ele coloca como incorruptível, incontaminável, o que vai acontecer? Né? Nós vamos perdê-la. Nós vamos deixar com que ela passe sem que seja devidamente aproveitada. Sabe aquele cidadão que recebeu em herança determinados bens, ele não trabalhou para aquilo, mas de certa maneira chegou até suas mãos, e ele, iludido com aquilo, em pouco tempo ele se desfaz de tudo e acaba muitas vezes numa situação pior do que ele estava antes de receber, pelo simples fato que ele não soube utilizar esse tesouro que chegou às suas mãos. É a mesma coisa aqui conosco, a mesma coisa, né? Tendo entrado no conhecimento das coisas de Deus, das verdades divinas, nós nos tornamos responsáveis por elas. Aplicamos em nós e orientamos os demais. Conduzimos as outras pessoas, né, de acordo com aquilo que nós sabemos, de acordo com aquilo que nós já interpretamos como bom. Por isso a importância de estar sempre estudando, sempre aumentando a nossa compreensão do Evangelho e principalmente colocando em prática para que possamos primeiro sentir nós mesmos, né, e podermos falar com a certeza, com aquele que conhece de fato sobre o que trata o texto e principalmente sobre como essas situações afetam a nossa existência, né? Aqui acho que é um comentário, José. Maurício, eu gostei muito dessa interpretação que você deu a respeito da herança, né, de nós recebermos a herança. Então, somos filhos de Deus, recebemos a herança do Pai. Jesus veio e nos mostrou: olha, vocês são herdeiros, façam o correto com a herança que vocês estão recebendo e sejam responsáveis. Pedro nos chama também a atenção a isso. Essa responsabilidade de usar desta herança que nos foi dada de forma correta, usá-la para o bem, usá-la para a caridade, usá-la para a evolução espiritual de todos. Então, nós temos uma responsabilidade, nós somos herdeiros. Assumir essa condição, essa posição, essa postura de herdeiros do Pai é fundamental para que a gente possa entender a necessidade da mudança, entender a necessidade de passar por algumas experiências, entender a necessidade que os outros irmãos têm.
entender as dificuldades que o outro tem. Todos nós temos dificuldades, mas o nível de compreensão que nós temos disso ainda é muito baixo. Nós precisamos evoluir mais nesse aspecto de nos responsabilizarmos pela herança que recebemos. Perfeito, Maurício. Maravilha. Continuando, olha só, né, para corroborar com isso que o José acabou de falar, aqui, não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores, simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a eles se entregaram de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. Olha só, né? Então não é aquele que simplesmente estuda, né? Quantos de nós estudamos e sabemos e temos o conhecimento do texto e o que o texto significa, mas não adentramos de fato na compreensão? Quantos de nós investigamos e observamos, né? Muitas vezes, inclusive, a partir do próprio texto explicativo do Evangelho, e nós investigamos a própria vida, a vida dos irmãos, observamos como as coisas acontecem e não adentramos na compreensão de fato. Né? Então, aqui a referência é a esses né, herdeiros que já entraram nessa compreensão, né, que já entendem a grandeza do auxílio fraternal e, entendendo, se entregaram de coração, se entregaram de fato, se entregaram de verdade, né, para o Cristo. Essa que é a situação. E como que nós vamos fazer isso? Né? Eu sempre vejo o pessoal falando como que a gente chega numa grande proporção, como que a gente atinge grandes objetivos, devagar, aos poucos, por partes, tornando aquilo comum na nossa vida, tornando as experiências diárias mais próximas, né? E exercitando aquilo que a gente precisa fazer. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada. Já pensou? A gente tem noção da nobreza, né, dessa situação? A gente analisou isso, porque assim, normalmente grande é o nosso trabalho se entendemos o tamanho da recompensa, é mais ou menos isso assim que a gente funciona na vida, né? Cada um de nós. Então, essa compreensão do tamanho, né, dessa recompensa que nos é trazida nessas experiências, nós já percebemos, paramos para pensar isso, né? E que ela é exatamente atrelada ao grau de responsabilidade que nós atribuímos a ela, né? Porque se nós não atribuímos ou nós não nos responsabilizamos, nós acabamos não demonstrando que não temos, de fato, a compreensão sobre aquilo que deve ser feito, né, sobre aquilo que se espera de nós, melhor dizendo, porque quando nos é atribuída determinada responsabilidade, é porque algo é esperado de nós. Né? E isso daí, então, nós temos essa compreensão, estamos procurando esse cumprimento, né? E eu não sei se você quer comentar agora ou depois do próximo parágrafo, José. Vamos para o final agora, Maurício. Tá. E, finalizando, então, a ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas. Gente, olha essa chamada aqui, guardas contigo os interesses de muitas almas. A gente tem noção disso, que a gente guarda os interesses de muitas almas?
repito as palavras do grande apóstolo, diz o Emmanuel aqui, para que jamais te envaideças, né? Então não adianta ficar achando que é o bonzão, né? Que é aquele que tudo sabe, que tudo faz, como ouvi outro dia num tom de brincadeira, viu, José, a pessoa falando o vice-deus, né? Você é o vice-deus, tem Deus, aí tem você, depois tem os outros, né? A gente às vezes faz alguma coisinha e fica achando isso. Nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, né? Então, poxa, eu sou herdeiro de Deus, eu sou filho de Deus, mas, né, principalmente servindo de exemplo ao rebanho. Então, olha que a gente tem de novo aqui aquela situação que eu fiz a referência lá no começo, né? A fé e as obras. Herdeiro de Deus, servindo de exemplo ao rebanho, né? Então, realizando, mostrando. E eu lembro de eu lembro do livro dos Espíritos também, e do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala assim a fé, a esperança e a caridade, né? As virtudes, né? Então, a gente trabalha nessas construções, elas precisam se tornar parte do cotidiano ali, do dia a dia, assim ela entroniza na nossa natureza, né? Eu, mesmo chegando ao final aqui, José, vou te passar já para comentar, mesmo chegando ao final aqui dessa lição, eu te diria assim, que ela tem muito para ser falada e nós ficamos em alguns trechos dela. Eu convido todos os irmãos que estão nos acompanhando agora, abra o texto do Evangelho depois e leia a primeira carta de Pedro. Leia na íntegra, leia inteira. Procure entender o que é a compreensão desse homem que, na condição de um simples pescador, como foi apresentado a Jesus, ou como se apresentou a Jesus naquele momento, ele se torna, na própria palavra de Jesus, ele se torna o pescador de homens, e depois recebe a incumbência de conduzir todos aqueles que lhes são oferecidos ali para entrarem nesse entendimento. Eu achei fantástico e me deu essa vontade da leitura, né, para uma compreensão maior, e eu convido todos a que leiam também e entrem nesse conhecimento, ou procurem desenvolver esse conhecimento. José, seus comentários? Maurício, realmente, você observando a história de Pedro, né, ele partiu daquele pescador lá de Cafarnaum até chegar a esse apóstolo, né, do Cristo. A evolução, né, a evolução espiritual, a evolução moral de Pedro foi intensa durante esse período em que ele esteve junto do Cristo. Então, e ele, mesmo tendo essa evolução e sendo um líder incontestável daquele grupo, né, ele se manteve humilde, bastante humilde, e essa compreensão que ele conseguiu, né, da mensagem de Jesus é muito grande, é muito profunda. E é por isso que é importante nós realmente lermos essa carta de Pedro, porque a carta de Pedro, eu falei lá no início, aquelas comunidades lá da Ásia Menor, não é, nós somos a Ásia Menor, nós somos a comunidade para a qual Pedro escreveu a carta. Então nós temos que ler essa carta, né? Nós temos que ouvir a palavra de Pedro, o que ele falou para nós, qual a mensagem que ele nos trouxe, né, do que Jesus espera de nós.
Então, é importante ler para ver o nível de compreensão que ele tem, né? Do quanto que ele se aprofundou na mensagem de Jesus Cristo. Então, é isso. Eu acho que é uma tarefinha que eu acho que todos nós temos aí para cumprir após, né, esse Evangelho no Lar, esse Seac no Lar de hoje, pegar a carta de Pedro e ler na íntegra. Maravilha. E você falando aí, José, eu estava aqui pensando que é impossível, acho que, não fazer esse tipo de comparação, né? Assim, eu estaria mais para Pedro, Tomé, com suas dúvidas, ou Judas? Ou será que já caminha naquela situação de Paulo, que sem ter o contato direto, né? Ou não estaria em nenhuma dessas situações? Eu acho interessante, vou te falar, não é para assim, comprar, poxa, eu já sou um Pedro, eu já sou um Paulo, nada disso. É para ter assim, a referência da dificuldade, a referência do trabalho que tem que ser feito para poder chegar numa situação igual o Pedro chegou. A dificuldade de enfrentar certas situações das quais ele conhecia por questão cultural, religiosa, desde a infância, ele passar um nível de compreensão diferente e, inclusive, ter a situação de enfrentamento que ele teve com outros da sua comunidade. O próprio Paulo, no livro Paulo e Estevão, nós verificamos a diferença, né? Com Tiago, e que ele suportou de maneira brilhante e levou a fundo a sua missão, né? Então, acho importante por essa comparação, não é para dizer assim, poxa, eu já sou fulano, ou eu ainda sou ciclano, nada disso, nem desmerecendo cada um desses, que foram importantíssimos também para o nosso aprendizado, né? É isso aí. José, você faz a prece de encerramento, por favor? Sim, Maurício. Obrigado. Eu já me despeço, então, dos nossos irmãos aqui e até a próxima oportunidade. Ok. Bem, meus amigos, nossos irmãos, nossos ouvintes que estão conosco até esse momento, né, fizemos o nosso SEAC no Lar e agora chega o momento de fazermos a nossa prece final, a nossa oração, agradecendo a Deus Pai mais uma vez por toda a sua bondade, sua misericórdia, suas bênçãos em nossas vidas, que nós continuemos trabalhando, nos esforçando para podermos nos melhorar moralmente, espiritualmente, e que nunca nos falte o exemplo maior de Jesus Cristo e também o exemplo de todos os seus apóstolos, aqueles que compreenderam a sua palavra. Que nós possamos ter a clareza mental para poder nos aprofundar nessa mensagem de Jesus e que nós possamos sempre usá-la na nossa vida diária. Que Jesus, nosso Mestre, esteja sempre conosco, que abençoe as nossas vidas, abençoe a nossa semana, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos amigos. Que assim seja. Nos vemos na próxima oportunidade. Boa noite.